verdade, eu fui meio fazer faculdade de História assim, meio que no embalo. Eu não estava muito certo no começo do que eu queria fazer. Eu tinha terminado o terceiro colegial, aí eu prestei alguns vestibulares e eu acabei entrando na faculdade de História. Pra falar a verdade, de início, eu não pensava muito assim se eu queria ser professor, se eu não queria. Eu gostava muito de História, eu sempre gostei muito de ciências humanas. E eu acabei indo fazer História, por conta de uma afinidade que eu tinha. Mas aí durante a faculdade, logo nos primeiros 3, 4 meses, eu descobri que aquilo era o que eu queria. Mas dizer assim, que eu fui consciente, já no primeiro momento, fazer faculdade já querendo ser professor é mentira, não é verdade. Mas eu me apaixonei pelo que eu faço e eu hoje amo o que eu faço, mas no começo não estava seguro sobre o que eu queria fazer não. Sheldon, o que você queria ser como criança? Como criança, uma criança normal, eu queria ter sido super-homem, eu já quis ser bombeiro, então, assim, como criança, as coisas normais, né? Ser polícia, eu acho que, sei lá, eu acho que o que eu mais quis quando era criança era ser bombeiro, eu até tacava bastante fogo nas coisas para depois apagar, para ser bombeiro. E você se interessava já, assim, por história? Sempre foi a matéria que eu mais tive afinidade. Sempre foi uma matéria de história. Eu lembro até que uma vez passou um caso engraçado, que tinha uma professora que, primeira vez que ela viu meu caderno, que eu nunca consegui ter letra bonita. Nunca. E eu fiz 1 milhão de cadernos de caligrafia e nunca consegui. E eu lembro que a professora de história da 6ª série, ela, na hora que ela viu meu caderno, falou assim, eu vou te repetir por causa da sua letra. Mas a primeira prova que ela me entregou, ela falou assim, vou ser obrigada a te dar 10. E eu sempre tirei 10 em história. Não lembro a última vez que eu tirei 9 quando eu estudava. Eu sempre tive afinidade, eu sempre gostei. Isso é verdade, sempre. Legal. Sheldon, quais são as suas dificuldades que você enfrenta na sua profissão? Hoje eu acho que na profissão de professor, a que a gente mais enfrenta é a falta de, às vezes, interesse dos alunos. Muitos alunos não têm interesse em aprender o que você está explicando, e isso acaba gerando alguns problemas, mas é um pouco da geração que vocês vivem, uma geração que exige saber o porquê está estudando isso. Eu acho que é uma situação que os professores dessa geração vão enfrentar sempre. Mas eu acho que o pior problema, às vezes, é você querer transmitir um conhecimento e os alunos não quererem aprender o que você está explicando. Eu acho que essa é a pior dificuldade que nós enfrentamos. Sheldon, em algum momento você já pensou em mudar de profissão? Não, nunca. Nunca pensei em mudar de profissão. Eu sempre me vi dando aula, desde que eu comecei a gostar, né, como eu falei pra vocês, e me vejo dando aula sempre. Nunca pensei e eu acho que não vou pensar em mudar de profissão. Eu gosto muito do que eu faço. Esse é o professor Márcio, já vou dar umas perguntas para ele. O que você mais gosta na sua profissão? Tudo bem. Olha, o que eu mais gosto, eu acho que é meio difícil achar algum detalhe a respeito da minha profissão, não é? Mas eu acho que se eu tivesse que viver várias vezes mais, eu escolheria outra vez essa coisa de poder me tornar educador. Porque isso dignifica muito a vida da gente, né? Como pessoa, como cidadão, profissionalmente falando. Então, eu acho que as conquistas são muito maiores do que qualquer tipo de problema que a gente possa ter tido na vida. Só a presença de vocês, esse carinho, o respeito, a dignidade que a gente tem um para com o outro, tem me feito uma pessoa muito feliz. Então, eu não poderia responder, mas eu gosto mais disso ou daquilo. Eu gosto de um todo. A minha profissão é maravilhosa, apesar dos espinhos, né? Das dificuldades, mas eu não tenho nada assim para dizer em especial, eu gosto disso ou daquilo. Eu amo realmente a minha profissão, em todos os aspectos. Márcio, qual área da sua matéria que você gosta mais? A história especificamente ou as ciências sociais? Olha, eu diria que é um todo, não é? A história especificamente, existem momentos maravilhosos que a gente pode estar citando para vocês como alunos, não é? Ao longo dos tempos, desde a época da pré-história até os dias atuais, é um mundo de riquezas, de belezas que a gente pode dizer, apesar de tantas catástrofes, né, que nós passamos, mas eu acho que não tem nada assim especificamente que te satisfaça mais. Agora, eu particularmente acabei descobrindo de uns 5 anos para cá que as ciências sociais nos fazem muito bem, e os próprios alunos
tem gostado muito, porque nós estamos fugindo um pouco daquela mesmice da sala de aula e nós estamos podendo discutir coisas das nossas vidas, não é? Então é muito dignificante a gente poder estar citando essa coisa da ética, da cidadania, enfim, uma série de detalhes que nos faz entender que as ciências sociais têm ocupado um espaço muito amplo nas nossas salas de aula e na nossa relação com os nossos alunos, não é? Márcio, como foi o seu primeiro dia de aula? Puxa vida, é uma pergunta que lá se vão tantos anos, não é? Mas deixou uma marca significativa na minha vida, sem sombra de dúvida. Eu me lembro na época eu morava em São Paulo ainda, eu estava fazendo faculdade no período noturno. E durante o dia eu trabalhava em uma emissora de rádio, na Jovem Pan, quando nós apresentávamos um jornal, o Jornal da Manhã. E na época eu era monitor do professor Roger, lá em São Paulo, que era o titular da cadeira de História em um grande colégio de lá. E ao chegar uma daquelas manhãs, após o meu trabalho na rádio, para poder assumir os compromissos na escola que eu trabalhava, o professor Roger tinha faltado. E aí me botaram numa sala de aula, num anfiteatro, com 400 alunos, para uma turma de exatas, para dar aula de história, e na época eu tinha 18 anos. Então foi um terror aquilo, né? Eu subi e eu não senti o chão, mas foi tão bacana a receptividade que os alunos tiveram em relação à minha presença, que nós já tínhamos uma certa convivência, claro que não professor-aluno, mas mais monitor na época, que a coisa ocorreu de uma forma tão gostosa. Eu me lembro até, era um assunto pesado, foi a Revolução Francesa, não é? Mas a gente pôde trabalhar assim com tanta intensidade, nós sentimos nos olhos daqueles jovens aquela coisa do amor, do carinho, do respeito, que a aula fluiu naturalmente, eu nem percebi, e de repente daquele dia para cá eu me tornei professor e passei a amar intensamente essa profissão. Esse é o professor Jean de Biologia. Oi? Jean, quanto tempo você dá aula? Eu trabalho com biologia no COC desde 2000, só que comecei dando aula de karatê. Comecei na década de 90, começo da década de 90, 1990, 91. E trabalhando com biologia de modo geral, eu comecei a dar aula já quando eu estava cursando aqui a USP de Ribeirão Preto, em 1994, assim. Jean, qual é a sua motivação para você dar aula todos os dias? Eu gosto muito de ensinar, gosto muito de trabalhar com vocês, principalmente com essa faixa etária. Foi a maneira que eu encontrei de melhorar o mundo. Toda vez que eu consigo dar uma mensagem, essa mensagem é levada, ela é discutida, vocês param para refletir sobre o assunto, eu consigo influenciar positivamente. Eu acho que isso me motiva cada vez mais voltar, e todo ano após ano, repetir a mesma matéria, o mesmo conteúdo, mas o conteúdo das pessoas é muito diferente sempre, e a gente sempre pode melhorar. Essa é a minha motivação.